No último mês eu devo ter recebido pelo menos umas 6 mensagens me perguntando como é que eu estudo ou qual é a melhor forma de estudar. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouquinho sobre o que eu faço para estudar e vou te dar algumas dicas para que tu consiga estudar de uma forma produtiva também. Bom, como é que eu estudo? Agora eu tô tendo aula, minhas aulas começaram, então eu acesso o Google Meet, eu participo da aula online com os professores e com os outros alunos, e daí eles mandam fazer uma atividade, eles postam no Classroom, e daí eu vou lá, eu copio no caderno e eu faço a atividade. É simples assim porque o conteúdo eles ou já passaram na aula ao vivo e online, ou eles passam algum videozinho, algum textinho para ler. Os textos de língua portuguesa, por exemplo, a professora passa um texto e daí lá no final do arquivo tem algumas perguntas. Aqui a gente tem que copiar o texto e as perguntas no caderno, responder no caderno, responder no arquivo e daí mandar para ela. Isso é simples, então eu só tenho que ler o texto e responder as perguntas, ou só ler o livro. Nesse mês agora a gente só vai ler o livro e daí no outro mês a professora vai escolher o livro e daí a gente vai ler o livro e fazer um trabalho. Então essa parte de estudar para a escola tá sendo normalzinha porque tá sendo fácil de entender, porque a professora passa todo o conteúdo na aula, ou ela passa o texto ou o videozinho para assistir, depois responde as perguntas, então essa parte tá simples. Só que daí chega a parte de que a maior parte das pessoas quer saber, que é como que se estuda sozinho. Porque quando tu estuda na escola, ou num curso, numa faculdade, tu é guiado pelo professor a fazer as atividades que ele quer, a responder as perguntas que ele quer, a ler os autores que ele quer. Mas quando a gente vai estudar sozinho é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que escolher os autores, a gente tem que se guiar no estudo, então fica um pouquinho mais complicado. Porque tu tem que fazer essas diferentes escolhas, daí muitas vezes as pessoas não sabem como fazer essas escolhas. Eu comecei a estudar definitivamente sozinha no início desse ano, de uma forma um pouquinho mais constante, porque antes eu estava estudando, mas daí eu li um livro sobre o assunto, daí passava algum tempo, daí eu pesquisava alguma coisa, eu não estava tendo uma constância no estudo realmente, mas comecei a ter constância esse ano, porque eu comprei uma assinatura de cursos. Então todo mês eles vão lá e eles falam sobre um assunto diferente. Normalmente tem 5 ou 6 aulas sobre o assunto. E agora eu tô tirando uma base de quais livros ler, pelos livros que os professores passam lá, porque eles são professores confiáveis, estão trabalhando há muito tempo, então eles sabem do que eles estão falando, muitos deles são especializados em um autor apenas, então dá pra ler aquele autor, seguir as indicações daquele professor, porque ele sabe do que ele tá falando. Então, na hora de escolher os livros eu vou pela indicação de pessoas que eu confio, de professores e mentores que eu confio, então essa é a primeira parte. Tu vai escolher os livros que tu vai ler pelas indicações das pessoas que tu conhece e pelas indicações dos professores e mentores que te ajudam. A segunda parte depois é fazer um resumo de tudo que tu aprendeu. Pode ser da aula que tu assistiu e pode ser do livro que tu leu. Por exemplo, essas aulas que eu tô fazendo, que eu tô assistindo agora, é um resumão, tipo uma interpretação de algum determinado livro. Então agora, se não me engano, é o segundo mês de assinatura, então agora eles estão fazendo... o assunto dos vídeos é sobre distopias. Então eles pegaram livros, por exemplo, 1984, e eles estão ensinando a interpretação que eles tiveram daquele livro. A assinatura do mês anterior foi sobre Platão, Aristóteles e os filósofos gregos. Eles fizeram uma interpretação e ajudaram as pessoas que estavam assistindo, os alunos, a fazer uma interpretação daqueles filósofos, porque não é muito fácil para algumas pessoas interpretar aquele tipo de autor. Então eles meio que guiavam os alunos dentro daquele assunto para que depois de assistir as aulas a gente conseguisse ler os livros e ter uma interpretação boa, porque eles já deram uma ideia de como é que se interpreta aqueles autores.
E diferente da escola, quando tu estuda um assunto sozinho, quando tu seguia pelos assuntos, não tem perguntas para fazer, não tem perguntas para responder, na verdade, porque as perguntas que tu vai fazer são perguntas que tu já sabe a resposta. Então tu entende, tu percebe que tu sabe aquele assunto quando tu vê um vídeo e tu consegue entender, um vídeo complicado de às vezes meia hora, e tu consegue entender tudo que a pessoa tá falando. Tu sabe quem são os autores, tu sabe quais são os livros principais desses autores, tu sabe quais são as ideias principais desses autores, esse tipo de coisa. Então, tu também pode pesquisar, muitas vezes tem perguntas na internet por causa disso. Tem bastante gente que posta na internet PDFs, etc., com perguntas sobre determinado assunto, também pode responder essas perguntas. Normalmente elas são voltadas mais para as crianças, mas acho que tem também para pessoas mais velhas. Mas de qualquer jeito, normalmente tu não vai criar as perguntas e responder as perguntas, porque senão tu estaria criando perguntas que tu já sabe a resposta. Até porque se tu não soubesse algum assunto, tu não estaria fazendo uma pergunta sobre aquele assunto. Então tu entende que tu sabe sobre aquele assunto quando tu consegue explicar de boa pra qualquer pessoa e essa pessoa vai entender, e quando tu consegue ver um vídeo, às vezes longuíssimo, e tu vai entender tudo que a pessoa tá falando sem ter que parar pra pesquisar e acabar tendo que ler e pesquisar mais sobre o assunto pra te conseguir entender o que a pessoa tá falando. E como é que eu estudo os livros? Sejam livros de história ou livros de algum assunto mais técnico. Eu pego o livro, a maior parte dos livros eu tô fazendo desse jeito, a não ser quando eu quero só ler por hobby ou por diversão, eu não leio desse jeito, só vou seguindo o livro e faço algumas marcações que eu acho importante. Mas a maior parte dos livros agora que eu tô usando para estudar algum assunto, eu abro o livro e eu começo a ler. E daí eu vou fazendo anotações. Falou o nome de algum autor, eu vou lá e pesquiso quem era o autor. Vejo se as ideias dele são parecidas com as minhas. Vejo se as ideias que ele tem são parecidas com as pessoas que vivem à minha volta. Esse tipo de coisa. Falou sobre alguma coisa que eu não conheço também, vou lá e pesquiso. Alguma palavra que eu não conheço, vou lá e anoto a palavra e pesquiso qual é o significado dessa palavra. Em alguns livros não vai ser possível fazer isso, por exemplo, aqui. Por exemplo, esse livro aqui, Edgar Allan Poe, ou Poe, já ouvi as pessoas falarem dos dois jeitos. Não tem muito o que pesquisar na questão de outras pessoas que ele fala sobre. Ele fala sobre algumas pessoas em alguns contos que ele escreve, sim. Normalmente são autores de peça de teatro, ou escritores, ou músicos que viveram na mesma época que o personagem. Então tu pode pesquisar sobre essas pessoas também. Acho que seria só alguma coisa para te acrescentar, para te conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, porque essas pessoas que ele cita não fazem muita diferença para a história. Tu pode seguir a história de boa sem saber quem a pessoa é, porque normalmente eles fazem umas anotaçõezinhas lá embaixo dando um guia de quem era a pessoa que eles citaram, para quem não quer pesquisar. Então tu pode lidar e ler só com a citação, só com uma explicaçãozinha embaixo. Mas também pode pesquisar, mas normalmente nos contos dele ele não fala muito sobre outras pessoas, a não ser os personagens que já estão no livro. Então tu já não vai pesquisar sobre pessoas, e ele não fala sobre técnicas e métodos de estudo, esse tipo de coisa, então tu também não vai pesquisar sobre isso. Mas é muito legal pesquisar em quais circunstâncias que o autor escreveu o livro, porque tem muita coisa por trás, de onde é que ele tirou essa ideia. Entende? Então se torna muito mais legal pesquisar a origem da história, por exemplo, do que pesquisar os personagens, as pessoas que estão sendo citadas aqui. Então, de certa forma, tu vai pela tua curiosidade, tu vai estudar e tu vai pesquisar as coisas que são da tua curiosidade. Tu pode tanto pesquisar quais são os atores de teatro que ele descreve aqui, quanto tu pode pesquisar qual a origem da história. Daí tu vai escolher qual que tu acha melhor pra te seguir teus estudos. Certo? Então não são todos os livros que tu vai ler que tu vai precisar ficar pesquisando tudo
sobre o livro. Às vezes o estudo do livro ele é rapidinho e às vezes o estudo do livro demora 2 anos para te concluir o estudo do livro. Vai depender muito do livro que tu vai ler. Então, algumas dicas que eu dou para quem quer estudar são as dicas que eu já falei anteriormente. E seguir a tua curiosidade e, de certa forma, criar teu método de estudos. Porque quando tu cria teu método de estudos, tu segue mais ou menos o teu cérebro. Tu vai estudar no horário em que tu é mais produtivo, tu vai estudar no horário em que tu absorve mais conteúdo, tu vai estudar os autores que tu acha interessante. E quando tu acha alguma coisa interessante, tu tende a aprender mais do que tu aprenderia se tu só estivesse sendo obrigado a estudar algum autor. Então segue a tua curiosidade e cria o teu próprio método de estudos. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, comenta alguma coisa e compartilha. E até o próximo vídeo.